Olá, pessoal. Nós estamos aqui agora com o pessoal do Cisanvi, que é um dos consórcios que foram selecionados, que está tendo exemplos de sucesso muito bons. A parte eletrônica de documentos que eles estão utilizando, a participação nos espaços de inovação, as agendas de participação. Então, vamos ouvi-los um pouco, como é que está sendo essa interação com os outros municípios, com a troca de experiência. Conta um pouquinho para a gente, Cleones. Bom, desde o início do projeto, né, a gente criou... se identificou como um espaço de desenvolvimento regional, né? O processo de inscrição já foi extremamente significativo, isso eu tenho dito desde o início, né? Mesmo na possibilidade de talvez não ser selecionado, nós já estávamos contentes por ter participado da inscrição, fez a gente revisar as nossas condutas e reavaliar. Enfim, a partir do início do processo, né, do projeto em si, o contato com os outros clusters e com os colegas desse cluster, né, da dimensão honrosa, enfim, fez a gente evoluir bastante, né? A cobrança interna de repensar os processos aqui, pensar o que a gente faz, como trazer inovação para o que a gente faz, né? E uma inovação válida e validada, né? Vou dizer assim, tipo, que a gente possa replicar ela aqui dentro da instituição, mas principalmente nos nossos municípios consorciados e deixar ela disponível para quem quiser buscar ou quem estiver buscando fora. Uma outra avaliação que eu faço também como positiva, muito positiva para a gente, que normalmente quando a gente vai para esses programas de cooperação, a gente quer falar, né? A gente quer contar, quer mostrar o que a gente faz. E aqui no Inova Juntos a gente tem contido isso, porque são muitas experiências positivas participando, né? Então, é muito válido o processo de escuta, opa, lá eles estão fazendo isso, né? Que nem a gente teve a situação do Conecta aqui em Itajaí, do aplicativo deles. Nem tudo cabe para a nossa realidade, até porque hoje a gente ainda é um consórcio limitado à saúde, é um processo que a gente está agora alterando nas câmaras, né? De ser um consórcio de saúde e compras multifinalitárias, onde a gente daí sim vai abraçar todas as outras áreas da gestão pública aí nos processos de compras. Mas é muito válido você ver as experiências dos colegas e do cluster e o quanto é possível se fazer ainda em desenvolvimento regional, né? E principalmente nas conexões que a gente fez com Portugal, né? Nas propostas que a gente ouviu de lá, que a gente pesquisou, nos espaços que eles oferecem lá para desenvolvimento dos municípios por meio do trabalho regional que se faz. O fato de eles não terem um governo estadual já provoca para a gente uma curiosidade, né? Mas, então, essa necessidade deles de se articular como municípios para poder pleitear situações com o governo nacional tem sido bem importante para a gente. Então, até agora, muitos pontos positivos, né? A gente está num processo agora interno nosso, mas é aquele processo também de conter a ansiedade, né? De estar plantando ainda muitas situações que a gente acredita que nos próximos meses a gente deve estar colhendo. Maravilha. Muito obrigado. Então, Dani, você quer contribuir um pouquinho com a sua visão aí, como é que está sendo essas coisas? Vocês estão fazendo os processos eletrônicos, vocês fizeram análises lógicas, discutiram processos. Conta um pouquinho como é que foi essa participação, essa rotina com todo mundo que a gente tem, que a gente se encontra e está sempre avançando um pouquinho. Olá, boa tarde. Acho que eu não vou falar nada muito diferente do Cleones, né? Porque eu acho que realmente o que o projeto nos traz de mais relevante é conhecer os outros, né? Conhecer as outras realidades, os outros municípios. Enriquece muito, né? Porque a gente realmente muda a nossa forma de pensar, a gente vê que tem outras maneiras de resolver os mesmos problemas. Então, esse processo de escuta, como o Cleones comentou, realmente é muito enriquecedor. E como ele havia comentado, né, que no processo de inscrição já se revisitou muita coisa, e ao longo desse ano a gente também reviu muitos dos nossos fluxos, dos nossos projetos, e cada vez que a gente revê surge mais alguma coisa, mais uma outra perspectiva que possa, né, uma outra abordagem para um determinado problema. Então, eu acho que é isso, esse debate constante, né, ele nos faz refletir, encontrar outras soluções, mas também nos deixa um pouco ansiosos, né? Porque daí a gente fica debatendo e a gente quer resolver algumas coisas, né? Sim. Então, seria essa a minha contribuição. Maravilha. Muito obrigado, então. E aí a gente encerra aqui e agora a gente vai continuar a parte técnica. Vamos lá.